Nós somos um corpo criado por Deus, cada um de nós, e temos um grau de compreensão variado. Mas há um grau mínimo que Deus confere a todos, e daí para a frente, variar de pessoa para pessoa. Mas nós não conseguimos enxergar muita coisa porque a nossa compreensão humana, ela, está limitada. Nós não conseguimos extrapolar os limites do homem porque foi Deus quem colocou os limites. Então, nós não conseguimos visualizar nem de longe a eternidade. Nós não conseguimos vasculhar os pensamentos de Deus. Nem conseguiríamos nos organizar enquanto igreja pela nossa própria vontade, porque seríamos desorganizados pela vontade de uma força que opera contra todos. O corpo é um só, porque ele foi construído assim. Corpo não foi ajuntamento de peças. Não nasceu um coração batendo para depois vir um pulmão. Aliás, esse é um dos argumentos aí contra a teoria da evolução. É complexidade irredutível do ser humano. Nós somos um complexo. O pulmão depende do coração, depende. Há uma interligação tão grande, irmãos, que todo o corpo é todo interdependente. O rim filtra o sangue. O corpo é isso. E esse capítulo discorre exatamente num paralelo entre o corpo humano e o corpo chamado Igreja de Cristo. É um paralelo. Para a gente entender, quando Deus quis colocar uma norma para o ser humano porque eles estavam andando tão distantes. Então, Deus criou um caminho, ele, encontrando o homem confiável aos seus olhos. Ele estabeleceu com esse homem um grau de confiança muito alto. E ali ele colocou então o primeiro grande testamento que nós chamamos de Antigo Testamento. E para que o homem pudesse ter um norte de como ele se comportar, não dava para o Senhor colocar nada dentro do corpo humano, por do coração, do homem. Sabe por que na alma? É porque eles eram muito refratários a todo bem. Se Deus se aproximasse dele, se o Espírito Santo fosse morar em algum deles, teria que matá-lo, porque Deus é santo. Deus não poderia habitar nenhum daqueles homens, porque dentro deles se habitava iniquidade sobre iniquidade. Por isso que para Deus, habitar em nós, primeiro ele nos perdoa os pecados pela fé em Jesus, nos purifica depois, vem habitar em nós. Como não dava para escrever a lei no coração dos homens. Deus escreveu essa mesma lei em tábuas de pedra. Moisés recebeu essa lei escrita na tábua de Pedro, mas porque ele escutou o Senhor, porque ele esteve com ele. Quando ele voltou para o arraial, seu rosto brilhava com uma luz tão forte, e ele não percebeu. Mas os seus companheiros não conseguiam mais olhar para ele, porque ele trazia na mão as tábuas de um Novo Testamento que até então não tinha nenhum. Hoje ele é antigo, mas naquele tempo ele era novo, porque não tinha nenhum outro. Ele trouxe, então, as tábuas que foram escritas nas pedras. Mas não adiantou muito, irmão, porque a lei escrita na pedra não passava para o coração daqueles homens. Eles continuaram como eles eram e até foram piorando, degradando. Chegou um ponto que não dava mais. Não dava mais. Não é porque a lei era ruim. É porque o homem não tinha condição de vivenciar a lei, porque eles não tinham a força interior. E Deus não podia viver dentro deles, porque eles eram iníquos. Era uma coisa sem saída. Deus tinha que criar um caminho novo. Exatamente. Isso aqui é o resultado desse caminho novo. É o resultado. Já não foi mais assim no Novo Testamento. Não foi mais assim. Você se lembra que os apóstolos reunidos, os discípulos também, todos reunidos de repente. Um som surgiu no ar, como se fosse um vento forte, e eles olharam e viram línguas de fogo que desciam do céu, e desciam até a cabeça daqueles homens. À medida que essa língua de fogo descia, acontecia algo que nunca tinha acontecido antes. Aqueles homens, eles eram tomados de um sentimento de salvação. Onde eles começaram então a falar uma língua desconhecida, a razão deles, que eles nunca tinham aprendido, um idioma que eles não dominavam.
E quando eles falavam, sabe o quê? Eles falavam das grandezas de Deus. Glória a Deus. Se tornaram ministros vocês. Vocês percebem que houve uma mudança profunda, e a mudança que começou em Pentecostes. E é por isso que muitas igrejas chamam as igrejas que creem em dons de pentecostais, porque crê no tempo da dispensação de Pentecostes. Crê até hoje. O Pentecostes foi isso, essa dispensação maravilhosa. Os homens foram possuídos pelo Espírito de Deus. Deus agora não estava escrevendo a lei mais em pedras. Ele falou: dias virão que eu não escreverei minha lei, e pedras eu as escreverei nas tábuas de carne de vosso coração, e a minha lei estará em vosso entendimento. Então, irmãos, foi uma marca de uma mudança, e mudou com quê? Com manifestação de dons. A grande mudança na história de toda a humanidade foi marcada com dons. Os dons sempre marcaram a presença de Deus no meio do seu povo, o Novo Testamento. Todo ele está recheado das manifestações dos dons que o Espírito Santo ministra na igreja. Por isso, irmãos, nós cremos, vivenciamos e não abrimos mão dos dons de Deus entre nós. Precisamos que eles estejam entre nós. Sabe o que está escrito? Em Marcos, estes sinais seguirão os que quererem em mim. Seguirão, preste atenção, seguirão sempre aqueles que creem em mim. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, glória a Deus. Curarão enfermos, glória, aleluia. Vocês percebem, irmão? São sinalizações de Deus. Por isso, queridos, nós lemos acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes, porque alguns irmãos por alguma doutrinação estão agora se afastando, não querem mais saber de dons e já não creem mais em dons. Irmãos, dons sempre marcarão a história do Novo Testamento conosco. Ó, glória a Deus! O Senhor, olha que palavra bonita, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tem dons que aparecem muito, tem dons que não aparecem, mas é um corpo. O dedo mendinho é tão pequenininho, mas ninguém tem disposição. Não mexe no meu dedinho porque dói. O corpo inteiro sente dor, cada um de nós. E não é essa igreja que presente agora no braço, essa igreja universal e atemporal, invisível a nossos olhos, agora que compõe os cristãos em todo o mundo, em toda parte do mundo, em todo o tempo, é o grande corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma importância enorme para ele. E tem uma comparação, sabe? O que os médicos falam, quando o sangue para de correr no corpo, eles falam que aquela área está infartada. Esse termo quer dizer o seguinte: infarto é que faltou. Infarto é não farto. Naquele ponto faltou sangue. Não está farto de sangue. Está ausente o sangue ali. Então sabe o que acontece com aquela parte do corpo necrosa e necrosado? Sabe? O que acontece tem que amputar, senão a necrose sobe. Nós somos um corpo, mas não é o sangue biológico que corre em nós. Não do ponto de vista corpo de Cristo, mas é o Espírito de Deus. Amém. Ele tem que estar em nós. Se alguém não tiver o Espírito Santo pode conhecer toda a Bíblia em 107 idiomas, pode fazer o que for, está infartado. Faltou o Espírito Santo em você. Você está infartado, está perdido, está perdida. Mas se o Espírito Santo ele encontrar espaço em nós e se sentir confortável com a nossa dedicação para ele, ele vai só aumentando a porção dele, só aumentando a porção. E o que acontece quando ele aumenta a porção? Há manifestações da virtude dele no caráter e nas expressões dos dons. Por isso que ele fala: vocês sabiam que vocês eram gentios, não judeu, né? Não judeu. Vocês não tinham isso, nós não tínhamos, a humanidade não tinha, eram levados aos ídolos mudos. Mas agora, eu quero falar para vocês uma coisa: conhecer Jesus Cristo, alguém falar, Jesus é Deus, ou Jesus é Filho de Deus, ou Jesus é o Messias. Qualquer palavra que falar, ele pode falar, mas para falar com propriedade, com fé. Jesus Cristo, ele é o meu Redentor, Salvador.
Essa fé só é possível quando o Espírito de Deus começa a encontrar espaço em nós, começa a encontrar ambiente bom para ele. Por isso que ele fala ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, que é maldito. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor também, se não for pelo Espírito Santo. E ele entra em seguida falando aqui, bom, já que nós somos servo do Senhor, amigo de Deus, e temos o Espírito Santo. Então ele entra agora, a diversidade de dons. A igreja precisa de aprender a pedir dons. Deus pedir, Senhor, eu quero um dom. Dá-me um dom novo. Eu já vi tantos dons maravilhosos aqui e acolá. Eu quero um também. Faça manifestar em mim o teu Espírito por intermédio de um dom novo. Ministra um domória. Quantas vezes na minha história, na minha vida, eu fui confortado enormemente por intermédio de dons de Deus que se manifestaram. Eu e minha esposa, quantas ocasiões em grandes angústias. O dom de Deus, sabe o quê? Que é o dom de Deus, é a voz de Deus que chega até você. Quantas ocasiões, irmãos, nós somos confortados, porque a igreja não está doente, tem as riquezas, a diversidade de ministérios. Agora olha que interessante, não está só no dom, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, vê se vocês entendem isso, mas a manifestação do Espírito é dada. A um para o que for útil. Um pelo Espírito é dada a palavrada sabedoria. Os irmãos entendem isso que está aqui, glória a Deus. Deus ministra sabedoria no ser humano, ele ministra. Aqui não fala de uma sabedoria adquiridana, academia, nem na escola. Aqui fala de uma ministrada pelo Espírito Santo. Vocês entendem isso aqui? Olha, irmãos, não estamos desprezando quem estuda, quem tem formação acadêmica teológica, não estamos desprezando. Estamos falando da palavra, ele ministra isso. Paulo era um homem do conhecia as Escrituras como quase ninguém conhecia, mas não chegou a conhecer o alvo, o centro da Escritura. Ele conhecia a Escritura. Mas o objetivo central da Escritura escapou-lhe ao entendimento, porque a Escritura inteira aponta para Jesus. O nome de Jesus é gritado de Gênesis, Apocalipse, mas ele não ouviu o grito, ele não viu Jesus. Foi preciso Jesus cercar ele no caminho de Damasco, e não foi aquele Jesus machucadoque, ele ouvia falar dele. Não foi um Jesus rasgado de prego nem de cravo. Foi um poder tão alto, irmãos, que ele caiu no chão. Caiu cavalo para um lado, porrete para o outro. Espada por outro. Cada um caiu para o seu canto. E uma voz bradou do alto do céu. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não perseguia Jesus. Ele nem acreditava que ele estava vivo. Ele ficou com medo. Quem és tu, Fesória? Adeus, eu sou Jesus, e esse povo é meu corpo. Quando você mexe com essa gente, você mexe com o meu corpo. Agora você está mexendo comigo, Saulo. Você arrumou um problema sério. Ali o Senhor começou a ministrar em Saulo uma coisa que ele não aprendeu. Com Gamaliel, a sabedoria ministrada pelo Espírito Santo. Por isso que ele escreveu essa carta aqui, ó. Ele já começa a entrar em assuntos que ele não aprendeu lá, ele não estudou, não. O Espírito de Deus ministrou nele, porque o Espírito é, dado a palavra da sabedoria, a outra. A palavra da ciência, a outra, a fé. Irmão, vocês sabiam que a fé aqui não é a fé salvífica. Eu tenho que crer em Jesus por opção minha, e de anunciar o Evangelho a todo mundo quem crer. E notem isso, a palavra de Deus é séria e santa. Quem crer, qualquer ser humano pode crer, todo ser humano debaixo do sol, o que quiser crer, ele pode crer. Jesus morreu para todos, não morreu para um elenco de pessoa separada, não. Deus não fez um grupo de pessoas para julgar dentro do inferno e outro para julgar no céu. Não todos podem se salvar. Aonde você estiver, creio em Jesus, ele salva, você perdoa.
você, e torna-se seu amigo. Deus, essa fé é sua, e o poder de perdoar é dele. A fé é sua, e o Espírito é dele. A fé é sua, e o ministrar é dele. E Deus vai ministrar dom de alguém que está escutando essa pregação. Vai se manifestar em você. Dom do Espírito Santo, e não vai demorar muito tempo. Você vai confessar a palavra da fé. Que eu escutei na congregação ministrou um dom em mim. Glórias a Jesus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É outra fé que você pode ter se você quiser. Se você quiser, você pode dizer, não é a fé, eu creio em Jesus. Essa, se não tivesse você, não tem nada. Essa aqui é outra. É uma fé que te dá uma outra manifestação do Espírito, é uma outra autoridade. O Senhor falou com isso. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês mandariam esse monte se lançar no mar. O monte se lançaria é outra, é a fé de operar sinal milagre. Eu tenho uma, tinha porque Deus levou, mas tenho ainda porque ele está no Senhor. Ele era diácono em Minas Gerais, o Senhor mandou ele fazer. Eu vou contar bem rápido, vocês vão ver a significação de uma fé. Já estava mais de idade, foi fazer uma coisa que o Senhor mandou, ele ficou preso na estrada longe da onde ele morava. Ele tinha com a passagem na mão, passou o ônibus, um homem do outro lado da pista, e ele de carro. Ele balançou. A passagem, o ônibus seguiu adiante, e outro gritou para ele, companheiro, você ficou para trás, hein? Ele falou, Senhor, eu vim aqui por tua causa. Senhor, eu preciso de voltar para casa. Naquele tempo não tinha celular, não. Minha esposa, não. Sabe onde eu tô? Minha família vai ficar aflita. Senhor, faz esse homem voltar aqui. Esse velhinho era diácono. Era amigo meu. Aí não deu 30 minutos. O anjo estava voltando. Deu volta, voltou para. Eu não sei quem que você é, não, mas eu não. Posso seguir, civil? Entra nesse ônibus aqui, a fé. A fé que muitos já não que é a fé. É poder, é autoridade. É Deus ministrando em nós. É isso que está escrito aqui, ó. Operação de maravilhas. Quantos irmãos, entre nós irmãos, operam maravilha a semana toda e sofre para isso também não é fácil. Mas tem irmãos entre nós aqui em São Paulo, perto de nós aqui, que toda semana tem um milagre novo com ele. Glória a Deus. É o dom. Há outro dom da profecia. Irmão, profecia. Muitos pensam, acabou a profecia, a lei, os profetas duraram até João, a profecia com o ministério acabou. Mas como dom não, o dom da profecia existe. Agora é muito cuidado que nós temos que ter. Por quê? Porque um espírito estranho muitas vezes tenta enganar o crente como se fosse o Senhor. Por isso que fala assim, ó, olha que interessante que fala. Aqui, ó, o dom de discernir os espíritos. Glória, esse é um dom que eu não vejo a igreja pedir. Saber que espírito está falando comigo. Isso é dom de Deus também. Ele ministra em quem quer. Se você pede, o Senhor te ministra o dom de discernir. Espírito nenhum, espírito te engana, não engana. Ele começa a manifestar, você já sabe. Eu sei quem você é. Deus é dom de Deus. Vocês acreditam assim? Eu já vi isso aí, Glória. Eu já vi manifestação que falou comigo. Não receba, porque não sou eu. Ele ministra tudo. Esse povo aqui, ó, é dele e ele ministra tudo. É só crer. É só crer. Ele ministra tudo em todos. Esse é o corpo de Cristo. Os dons de Deus não hão de cessar enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai ministrar entre nós tudo o que Ele quer. Até aquele grande dia aqui se aproxima. Um só Espírito que reparte tudo isso. Agora ele fala, um corpo tem muitos membros, então tem irmãos que parece que ele não. Eles não têm utilidade, mas todos têm utilidade, todos. Não há nenhum membro desse corpo que não tenha valor. Aqui ele fala uma linguagem difícil de falar aqui assim publicamente, mas se vocês vão entender, tem membros que não são honrosos. Nós temos parte do corpo. Irmão, que nós temos que vergonha que elas não podem aparecer. Nos torna muito envergonhados se aparecer.
No entanto, nós cuidamos dela mais do que da mão que está aqui toda hora, mandando para todo, mostrando para todo lado. Ó Deus, nós somos um corpo sacerdotal, e toda a expressão de Deus em nós vai acontecer por intermédio de nossos irmãos. Glória a Deus! Quando Deus quiser te ensinar, te admoestar, te corrigir, Ele vai tomar um dos membros desse corpo e vai chegar até você. Glória a Deus, é assim. Se não fosse assim, nós teríamos então um ambiente formatado, onde aqui alguém chegar aqui, F quem decidir, tudo sou eu aqui. Ó, você que vai andar assim, porque eu tô gostando desse jeito. Você vai andar desse jeito aqui, não aqui. O Espírito Santo ministra em nós. E o crente sabe, ele sabe o mais simplesinho, ele conhece o Senhor. Ele conhece quando ele faz uma coisa errada, ele sabe o que fez. A consciência remorde, ele vai parar, casa fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não vou errar outra vez mais não, mas me perdoa. Ele percebe, irmão, coração do crente tem o dom. Essa balança fina é uma coisa fina. O Espírito Santo nos deu uma balança fina. Quando você sai fora, acusa lá no ponteiro. Olha, não foi bom isso aí, não vamos consertar isso aí, irmão. Irmã que está escutando essa palavra hoje, vão calibrar sua balança hoje nessa palavra aqui. Aquele que tem boa nova do Senhor, não é verdade, irmão, traz boa nova. Como é maravilhoso alguém, um homem, mulher, que tem nele a um conselho, às vezes uma palavra boa, uma visita. Quantas casas já foram libertas com uma visita irmã? Glória a Deus, aqui mesmo. Não sei se irmão lembra, um menininho veio cá. Irmão, Luiz, eu posso ter. Ele veio cá. Eu fui numa casa, ele falou. Fui numa casa. E Deus mandou o anjo lá com a gente e mandou embora o que estava ruim lá e sarou a família. Irmão, é coisa maravilhosa, né, irmão? Se o pé falar para a mão, eu não preciso de você, é numa linguagem que os irmãos estão entendendo. O pé, eu não preciso de você. Então, quando você for comer, você pega o pé e come. É o olho. Fala se eu enxergo tudo, enxerga tudo, mas não anda. Não põe alimento na boca. O olho é muito importante, é sensível, vê tudo, mas só funciona bem numa cabeça e num corpo. É assim a igreja, irmãos. Quem tem os dons mais refinados, que tem os menos, e tem coisas, irmão, que não são dos que se adquirem. Já é formação do Cristo. Quando o Cristo vai em nós, nos formando, ele vai nos modificando, moldando, igual um oleiro faz com um barro. Aí nós vamos parecendo com ele. Ser santo é parecer com Jesus. Até já falei aqui uma vez, agente Ellis no passado. Esse termo cristão, sabe? Da onde veio isso? Aí cristão quer dizer um cristão. É Cristo pequenininho. Você parece com Cristo um pouco. Quanto mais nós parecermos com ele, mais santo nós seremos. E o ministrar do Senhor é isso. Fala todo mundo novas línguas. Quem ora em línguas é. Outra coisa, irmãos, que nós podemos pôr atenção. Quem ora em línguas, quem tem o dom de falar línguas, deveria, na sua casa de porta fechada, falar em línguas sozinho e lutar para que a comunhão seja mantida. Por quê? Falando em línguas sozinho, você é edificada. Edificado. Vocês sabiam isso, está escrito. Seu espírito fala com Deus sem a barreira da sua razão. E você consegue falar com Deus, falar, clamar, interceder. Nós intercedemos um pelos outros. E isso tudo é o que está colocado aqui. São todos doutores, são todos apóstolos, são todos profetas. Todo mundo fala a língua, todo mundo interpreta a língua, porque é outro dom, interpretação de língua. É tudo isso aqui, irmão. É a estrutura proposta na igreja. A igreja é um corpo, e ele um corpo sado. Tudo isso manifesta nele. Nós não abortamos.
As propostas de Deus com a igreja, todos os dons cabem aqui dentro, e como temos crido e vivenciado, isso temos que cada um de nós pedir: Senhor, ministre em mim também o dom de discernir os espíritos. Glória a Deus. Eu quero saber em cada manifestação, se o Espírito Santo tiver em mim, eu nunca vou falhar. E, sobretudo, vai me fazer parecer com o meu mestre cada vez mais, até que você tenha uma semelhança tão boa como ele que cumpre o que está em Apocalipse, até que tenhamos todos atingido a estatura de um varão Deus, a estatura de um anjo, que está escrito lá, um homem. Não é crescimento físico, a estatura de um homem, de uma mulher, né? Tanto faz, porque somos nós. Sabe qual a estatura nossa perfeita? É quando nós sentimos como o Senhor sente. Falamos como Ele fala, reagimos como Ele reage, negociamos como Ele negociaria, julgamos com o sentimento que Ele julgou. Quando nós começamos a subir o nosso padrão de valores, nós vamos atingir a estatura proposta. A nossa estatura final é essa. É termos sentimentos tão elevados como Jesus, Cristo, manifestou por nós. O grande objetivo da igreja é esse. E para isso acontecer, nós fomos beneficiados com os dons de Deus, os dons de Deus. Não despreze os dons de Deus. Não despreze os dons de Deus e não extinga o Espírito. Ore para que Deus faça você ter mais a manifestação do Espírito dele dentro de você. Sabe, irmãos, para encerrar a palavra, tem muitas pessoas que o Espírito Santo está com ela, está com ele, mas numa porção muito pequena porque ela não se interessa. Ele não se interessa muito, glória a Deus. Mas na medida que nós interessássemos mais, batêssemos mais, sabe o que está escrito? Peça, peça, eu vou te atender. Baque, eu abro a porta. Não tá escrito isso aí, glória a Deus. Se você bater e não parar de bater, glória a Jesus. Vai chegar uma hora que o Senhor faz assim, abriu a porta, vou te atender. Você bateu tanto. Vocês entendem isso tudo, irmão? É a nossa estrutura espiritual. Se toda vez que fala o Senhor, pronto, já está aqui. Se eu e você viraríamos, sabe o que? Grandes orgulhosos. É o exercício da humildade. É daquela mulher, vocês lembram? É típico falado, né? Falou com ela. É uma cananeia, gritando ao Senhor, chorando. Eles mandavam ela calar a boca ainda. Ela não calou a boca. Aqui é assim, se você exercitar o pedido. Ora, ó, uma vez, duas, 3, 4, depois para de contar. Falei, não tem problema, eu vou orar até o Senhor me atender. Glória a Deus, você vai ficando cada vez mais humilde, cada vez mais paciente. Chega uma hora, o Senhor faz o que fez, com Daniel falou, para os anjos dele, chamou os anjos. Vem cá, desce lá, porque esse moço mexeu comigo. E quantas vezes Deus já fez isso? Em quantas irmãs anônimas que ninguém conhece, hein? Irmãos anônimos que bateu. Sem vem cá, pegou os anjos. Vem cá, você vai lá e não me volta aqui sem resolver o caso dele, não. Só me volta aqui com o caso resolvido. Né, glórias? A Deus, irmão. É a nossa intimidade com Deus. As pessoas não querem mais intimidade. Agora é tudo teórico, é tudo filosófico, tudo intelectual. Nossa intimidade com Deus é coisa de simplicidade, irmãos, menino. Quando chega para conversar com o Pai, ele fala, não tem protocolo não, pode ser o presidente da República, senhor doutor. É que nada, papai. Puxa a barra da calça dele, puxa a saia da mãe. Ele tem intimidade. Nós temos intimidade de falar com Deus e as suas orações estão quase chegando num limite bom. Ora, mas enche a taça. Já já o Senhor vai virar essa taça em cima da sua cabeça e da sua família. Glórias ao Senhor. E você que está orando pouco, quem sabe você aceita hoje uma exortação aqui. Ora, mais bata, mais insista, mais fale menos. Com seus amigos, fale mais com Deus, reclame menos na sua casa e reclame mais com Deus. Glórias ao Senhor. Baixa a tua cabeça e fala pelas madrugadas fora. Senhor, eu vou ficar orando.
até sentir a virtude do teu Espírito Santo em mim. Eu sei que o Senhor está dentro de mim. Quero sentir isso. A virtude do Todo-Poderoso vai te acompanhar por esses dias. Glórias ao Senhor. É a virtude, irmão. É coisa maravilhosa. Só quem sentiu que... só quem sentiu, sabe? Você pode fazer um discurso inteiro. É a virtude do Espírito Santo. É isso, aquilo. Você sentiu, acabou. Não precisa falar mais nada. Está dispensado de ser um discurso. Eu já sei o que é. Deus, dentro de mim. Já manifestou que Ele está vivo dentro de mim. Glória a Deus. Foi isso que transformou minha vida, barbudo no meio de uns crentes que eu nem pensava em ser crente, nunca pensei em ser crente, eu ia até embora, mas no meio daqueles irmãos, ali eu até ia sair rápido, que eles falam, vão querer orar, eu vou embora onde esse povo orar. Estava na casa de um querido irmão que era cooperador na minha cidade. O filho dele está aqui. Eu falei, vou embora, antes que esse povo falam que vai orar quando... Eu estava barbudo ali entre eles. Era um peixe fora d'água. Era um estranho no ninho. Falei, vamos embora daqui. Quando eu falei, vamos embora aqui na alto lá, que nós vamos orar a mãe dele. Já tinha feito um salgadinho tão gostoso e eu fiquei. Fiquei sem graça, agora tem que orar. Quando eu dobrei o joelho, eu vi falar isso aqui é virtude do Espírito Santo, irmão. Eu vi ela falar assim, glória a Deus, eu não vou falar isso não, aleluia. Eu falei, eu também não falo. Mas daqui, a pouco, irmão, comecei a sentir uma coisa que eu nunca senti antes. Alguma coisa que você vai sentir agora. Nessa palavra, recebe a virtude do Espírito de Deus agora. Glórias ao Senhor. Eu nunca tinha sentido, irmão. Aquilo desceu em mim uma coisa tão santa, tão pura, que eu comecei a fer glória a Deus, aleluia. E depois eu não consegui parar mais. Eu falava que eu até comecei a gritar, e depois eu comecei a falar em línguas, e eu não mais falava em português. E o Senhor falou assim, aquela noite, abra a tua boca e dá glória ao meu nome. Nunca esqueça isso, porque hoje eu recebo toda a glória que for dada nesse lugar. Aquele dia eu levantei, eu ajoelhei, incrédulo, levantei crente. Não sou grandes coisas, mas estou crente até hoje. Graças a Deus. Assim, Senhor, vai fazer com você que está escutando essa palavra hoje. O Senhor vai te pegar. Guarda isso, o segredo de Deus é humildade e não desanimar. Quanto e aquele cego Senhor Jesus calar a boca. Você está gritando. Estou gritando e vou gritar mais alto que ele não escutou ainda. Cala a boca, calunada. Ele que tem solução. Você não pode resolver meu problema. Ele pode. Fica quieto. Fico quieto. Não. Enquanto eu não me escutar, eu não pode gritar. O que você quer? Eu quero enxergar. É só isso. Enxergue. E os leprosos. Leprosos. 10 leprosos. Nem podia chegar perto porque era um crime. Eles eram apedrejados. Chegasse perto das pessoas porque a lepra era contagiante. Chegaram. Senhor, não pode curar a gente? Não posso. Posso, vai lá se lavar no lago. Vocês lembram? Disso aí, no tanque lavaram todos os 10 curados. Tinha fé, glória a Deus, glória. Mas não tinha mais persistência. Só um que voltou, mas todos foram curados. Todos tinham fé, mas não tiveram gratidão. Nem todos. Só um, mas todos tiveram. Fé. Qualquer pessoa que chegar perto do Senhor tendo fé, Ele atende. Agora imagine você só, que Ele te prova, hein? Ele não vai te atender na hora que você quer, não. Ele vai te marcar o prazo. Glória a Deus, Senhor, vai te dar uma receita hoje aqui. Para encerrar a palavra amém. Você sabia que tem Deus, Ele olha para a gente, para você vou te marcar 10 orações, eu vou te atender, mas enquanto não chegar, na 10ª não te atendo não. E você vai ser 1000, você vai ser 3. O Drell vai exercitando, a gente vai exercitando, até que chega uma hora que você começa a orar, tranquilo. Fala assim, Deus já te atendeu, não, mas já chega. Vou continuar aqui. Na hora que Ele quiser chegar, eu tô aqui. Tô na porta. A hora que Ele quiser, eu tô batendo.
A hora que quiser abrir a porta, eu já estou do outro lado, esperando ele. Os dons de Deus, eles são assim também. Quem pede vai batendo. E quando você recebe o dom, não é para você também. Olha que interessante. O dom não serve para quem tem. Sabia isso? Não serve glória a Deus. Eu conheço um irmão que ele tinha um dono de cura. Ele punha a mão na cabeça das pessoas e curava. Inclusive, Deus usou dele para curar minha filha. Curou assim quando você lembrar da doença, sua filha, você, nunca ela, nunca mais vai manifestar. E aconteceu quando eu lembrei, eu estava curado, mas eu tinha uma diabetes pesada, falo assim. Irmão Luiz, eu ponho a mão na minha cabeça, eu não curo, eu mesmo, a pessoa curo só os que Deus manda pôr na minha mão. Na minha cabeça, a minha mão não funciona. O dom não é para você, é para outra parte do corpo. Você atende um aqui e o outro vem cá e te atende. Esse corpo sacerdotal aqui, ó, é um corpo saudável. Glória a Deus, se parar de chegar sangue, você morre. Se o Espírito Santo não tiver aí, você está necrosando. Onde o Espírito Santo não está presente, o corpo está necrosado. Mas onde ele está presente, tem vida. Deus seja louvado. Amém.